Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Planeta Podcast. Queria falar pra vocês, Bloco 7 Cervejaria e Melting Burgers aqui na descrição. Vai lá, come o hambúrguer dos caras que é bom pra caramba e a cerveja entrega em todo o Brasil, tá certo? Tamo hoje aqui com a Yasmin e a Cine. Salve, salve, família. Tudo... Tudo bem com você? Tô bem, vocês? Maravilha. E com o Berto que tá aí, né? Ah, você tá me anunciando agora? Agora você eu tô te anunciando. Anunciar? É que é Tô participação te sentindo especial mais... agora. Mais profissional da sua parte. Aliás, mais profissional, mais humano Não, da sua parte. Mas a verdade, o bolo. vou falar a verdade. A verdade é que eu sempre quis te anunciar. Só que muitas vezes eu chego e falo, a pessoa tá aqui e tal, e a pessoa já emenda. Não, porra, meu trabalho, não sei o que. Aí eu falo, mano, foda-se, é um prazerzaço estar aqui. Inclusive, eu tava agora soltando o meu novo show no YouTube. Exato, a pessoa já faz um plug ali, mano, eu não consigo te anunciar. Mas você tem que me anunciar antes. Hoje eu vi uma discussão, mini discussão entre o Zé Luiz Lesdis. Zé Luiz Legis, que é um trocadilho. E a esposa dele, porque ela anunciou primeiro a morte nacional e depois a morte internacional, que já ia engatar na música. Aí ele fez ela fazer de novo ao vivo. Você não faria isso comigo. Você é um ótimo marido. Eu sou excelente, né? Excelente marido. Então, a próxima vez você me apresenta primeiro e depois vou pra convidar e foco total. Ah, entendi. Você quer primeiro, então. Você quer prioridade. E a convidada que se não. Por último, o mais importante, não é verdade? Lá no Vênus a gente faz assim. Eu sou Yasmin Assine, estou aqui com ela, Cris Paiva, daí a gente apresenta o convidado. Ah, entendi. Entendeu? Putz, tá vendo? Por isso que elas estão com 200 mil e a gente tá aqui nesse marasmo. A gente tem uma falta de profissionalismo excelente também, né? A gente não... Mas é o que é, né? Eu estou aqui hoje com Dan Varela e Humberto, e esse aqui é o Planeta Podcast. Eu conheci a Yasmin, cara, ela não lembra, né? Eu lembro. Agora você lembra porque eu te lembrei. É verdade. Mas eu fui lá no Castro Brothers, no jornal Tente Não Rir, como é que Não é? Pode Rir. Não Pode Rir. Jornal Não Pode Rir. Jornal Não Pode Rir, e aí você tava terminando de gravar e eu tava chegando com a Bruna Luiz que ia gravar ainda. Foi muito nada a ver, né? Nossa, aleatório pra caramba. A gente, prazer. Aí falou, nossa, essa menina aí imita as vozes, hein? A Bruna falou, que vozes? Do Cebolinha e do Google. Dela falou, vamos gravar um story. Gravou. Foi isso mesmo. Muito isso. Gravou, me marcou, falou, tchau, super beijo. Ganhei 2.000 seguidores. Obrigada, Bruna. Sério? Cara, não, e foi muito bom, porque, tipo, você fez um negócio do Cebolinha meio purista, assim, né? Meio pra criança, né? E sim. A Bruna Luiz falou, o Cebolinha, caralho, porra, não sei o quê. Ela ficou meio, o Cebolinha vai falar pola. Não, e a Bruna falou assim, eu falei, como é que você cumprimenta, né, seus seguidores? Porque eu ia fazer o mesmo cumprimento. Ela bom dia, putada. Eu falei, caramba, já vou começar assim, cara. Mas o pessoal dos Castro Brothers sempre fazendo a ponte pra mim. Não Conheço várias pessoas através muito deles. Gente boa, né? Amo. E eles conheceram você dos vídeos mesmo? Dos vídeos. Daí, o Fred Mascarenhas, que me chamou primeiro. Isso em 2017, assim que meus vídeos viralizaram. Aí o Fred me mandou uma mensagem. Só que até então eu não sabia, né? Que os caras dos Castro Brothers iam me chamar. Aí o Fred mandou uma mensagem e falou, você não quer ir lá no UTC gravar com a gente? Daí eu falei, lógico que eu quero. Não sei o que eu vou fazer lá, né? Mas lógico que eu quero. Aí o Fred falou assim, beleza, então aproveita e vamos aqui no estúdio do Wendel Bezerra, na Unidub, e vamos gravar com o Wendel também. Eu falei, que? Então o Fred que me abriu aí muitas portas. Aí assim que eu fui gravar lá no UTC, conheci a Angélica Santos, que é a dubladora do Cebolinha, conheci a Flora Paulita, a Tânia Gaidardi, conheci o Marcos, a Luciana, o Ed, o Trilha, né, que é o você gravou diretor. Com ela, né? Com a dubladora do Cebolinha, o TC, não foi? Gravei, esse foi o primeiro. Ficou fazendo... E viraliza até hoje isso aí. Muito, cara. Às vezes eu tô no TikTok vendo as minhas dancinhas favoritas e aparece lá você com ela, tipo, quem que é a impostora. Sim, é sensacional esse vídeo. De 2 em 2 meses esse vídeo viraliza. Eu acho ótimo. Nossa, é impressionante o poder de viralização dessas imitações do Cebolinha e do Google, né? Sim, pergunta pra mim se eu sabia que isso era possível. Você só fez pela zoeira, né? Só pela zoeira. E agora tem gente que imita também. Você não pensou assim que, eu vou postar porque na internet isso funciona. Você postou, tipo, pra mandar pra uma amiga, assim? Sim, pros meus amigos. Porque, nossa, isso é muito aleatório. Posta mais aí no Facebook. Eu postei e o negócio viralizou no Facebook primeiro. Você viu? É raro hoje a gente encontrar alguma coisa que viraliza primeiro no Face do que no YouTube, no Twitter. Esse tipo de você, coisa. tipo, você tem canal faz tempo, né? E você tinha tentado outras coisas. Tinha. E aí, numa coisa que você nem... E aí você tenta, né, viralizar com várias coisas que você quer, e aí do nada você viraliza com um negócio que você nem achou que ia viralizar, você achou que era um nada, né? Nada. Falei, nossa, nada a ver. Então eu fiquei, sei lá, 5 anos
pensando que eu ia viralizar na música, cantando, fazendo cover, mas sempre planejando e nunca efetivamente tentando. E uma coisa que eu gravei em 1 minuto, um vídeo cantando ragatanga com um celular, na qualidade 240p, sem luz, dentro do meu quarto, dei o play pelo YouTube no instrumental de ragatanga e soltei. E, cara, mudou minha vida. Ragatanga, hein? Mudando vidas desde o início do século. Você nem gosta de Ruge, né? Pior que eu gosto. Você gosta mesmo? E assim que eu viralizei, Ruge tava voltando, né? Por isso que a gente escolheu o ragatanga. Porque eu falei, caraca, vai que alguma delas vê, né? Aí tava viralizando, falei, vamos escolher Ruge, né? Essa é a hora. Eles me mandaram um fone, o Spotify me mandou um fone, me mandou várias coisas do novo single da Ruge. A Aline Winley, que é do Ruge, me seguiu, elas repostaram, então fez um barulho. Fez um barulho. Foi naquele momento que o Spotify tava fazendo um monte de publicidade delas, que tinha um cercadinho com bichinho, isso, assim. Cara. Eles estavam promovendo bastante. Nossa, olha aí quem tá se revelando, foi do Ruge também. Não, no metrô, cara. Tinha no metrô. Tinha no metrô, isso mesmo. Você acabou de falar do TikTok aqui, cara. Eu falei zoando, cara. Eu vi no metrô. Pô, que time incrível. Então, a primeira que eu soltei foi cantando uma música da Pablo, que é aquela Seu Amor Me Pegou, que tava também estourando nesse tempo. E não estourou tanto. Só que daí um amigo meu falou assim, olha, a Ruge tá voltando. Por que você não põe ragatanga também? O pessoal vai gostar e é uma música engraçada pra você fazer com as vozes. Eu falei, tá bom, acho que a galerinha vai gostar, né? A galerinha, o pessoalzinho. Os querubins, né? Os querubins. Você tá zoando o meu bordão? Varela, você por acaso está... Eu acho muito bom esse bordão, porque é um bordão meio católico, né? Bordão meio... parece gospel. E direto que eu recebo assim, você sabe quem são os querubins? de uma galera assim, super religiosa. O Satanás era um querubim da mais alta classe. Então tome cuidado do jeito que você chama os seus fãs. Mas que pessoal falei, chato. não, eu só não queria chamar de anjo, calma. Eu só não queria chamar de anjo porque tava muito estereotipado. Anjo. Eu falei... sinônimo de anjo. Tava lá, querubim. Você pesquisou? Pesquisei. É uma pesquisa de bordão. Sinônimo de anjo, querubim. Falei, rima com meu nome, Yasmin. Gostei, achei de uma identidade única. Aí eu chamo de meus querubins. Muito bom. Uma vez faz uns 6 meses que um cara mandou mensagem assim, você poderia mudar totalmente, querubins é um nome terrível. Por que você não chama a gente de olá, galera do fundão? Juro, as sugestões dele era a seguinte. Olá, galera do fundão. Vamos lá. Também tinha olá, amigos do bem. Eu não estou mentindo. Olá, amigos felizes. Essas eram as sugestões. Mas ele era religioso, alguma coisa, assim, tudo vibe positiva? Eu acho que essa conversa acabou na primeira mensagem. Mano, o que o cara se acha tão importante, né? De falar, eu tenho uma ideia. Um gênio do marketing. Vai adorar, muda tudo, você tá há 3 anos, muda. Pra galera do fundão. Eu tenho umas ideias muito boas. Eu não tenho nenhum seguidor, mas olha as minhas ideias que eu tenho pra te dar. Tá ligado? Não vai rolar, então, cara. Então, cara, eu só zoei. Abri meu próximo vídeo com esse bordão. Falei, olá, galera do fundão. Você fez? Comecei a fazer vários, né? Falei, pô, olá, meus querubins. Você ouviu o cara, então, no final das contas, na caixa de sugestões. Pra dar uma zoada nele. Aí todo mundo... Ficou muito bom. Mas sabe o que eu acho que combina? Porque você é uma pessoa boazinha, assim. Você passa essa coisa positiva. Sim. Até ouvi você falando em um vídeo que você não fala palavrão. É. E essa semana, acho que soltaram um corte de você falando... porque aqui o pessoal tem muita liberdade, já sabe o que é? Tem muita liberdade, o pessoal usa droga. Foi aqui. Ontem isso. Aí eu falei, pô, que maravilhoso, né? Porque ela é uma pessoa toda boazinha que tá nesse meio do flow, que só tem drogado, maconheiro, entendeu? E soltaram também um corte outro dia que eu tava com o Bruno Romano, e aí tava a Mari Lessa também. Aí numa zoeira, só que eu falei sério, o que vocês vão fazer assim que acabar a pandemia? Uma suruba? Aí o Bruno Romano falou, então, eu sou casado, né? Há 10 anos. Eu falei, então, não era um convite, cara. Era uma piada. E aí todo mundo tá com 200 mil views esse corte. Porque vamos fazer uma suruba? A chamada. E coloca a minha cara, aí as pessoas, não combinou com você, tá? Esse tipo de termo. Fica decepcionada. Era fã. Nossa, mano, que absurdo. Eu falo, nossa, cara, eu não posso fazer uma zoeira? Lógico que eu posso. Mas mano, o que vocês vão fazer? Uma suruba, obviamente. Suruba. E aí, o que viralizou uma semana depois? A suruba do Airbnb.
Eu fui uma visionária. E agora você pode alugou um crer. Airbnb. Junte as pistas. Tô zoando, eu não fiz suruba nenhuma. Mas o problema Tá vendo? disso... Você é boazinha, você se preocupa. Olha, eu quero deixar bem claro Que que não. não rolou. É. Claramente não rolou, né? Ninguém tá fazendo suruba ultimamente. Eu sempre sou chamado. Mano, mas é engraçado isso, porque você constrói uma imagem que se você foge daquilo que a pessoa construiu na cabeça dela, porque, velho, todo mundo tem uma vida pessoal e, pô, quiser ir Então, pra suruba, o que tem? cara, eu acho muito chato. E aí, tipo, você faz qualquer coisa fora dessa linha, a galera já vai apedrejar, porque não era isso que tava esperando. Acho Mano, chato. por que eu tenho que cumprir a sua expectativa, Exatamente. Daqui a pouco eu posso começar a falar palavrão, e aí? Seu filho Muito da... radical ela, muito né? rebelde. Você viu como eu sou rebeldona? Então Mas- vai tomar no seu... Mas isso você sempre foi assim? Ou não tem nada a ver, tipo, com criação? Foi só uma Foi. postura profissional? Não, foi com criação. É. Totalmente a ver com minha criação. Na minha família, a galera é bem rígida, né? Na criação. Por parte de mãe, a galera é mais, assim, católica, mas bem conservadora. Sei. Por parte de pai, pessoal muçulmano. Então pense, uma criança, assim, que não podia nem usar vestido na casa do meu avô quando eu era criança. Sei. Então uma menina falando palavrão era uma coisa de outro mundo, era uma desonra. Se soubessem que eu fiquei com alguém na escola, sabe? Eu fiquei de papinho, era uma grande desonra na família. Mas isso deu pepino, porque alguma hora você tá no Brasil, carnaval, alguma hora você tá de papinho com algum menino, entendeu? Não fiquei de papinho com Não ninguém. ficou? Você acredita? Por muito tempo, né? Até os meus Até 19 eu anos. Não, então, porque ontem teve o Airbnb. Vocês são os primeiros meninos que eu tô falando, inclusive. Até os meus 19 anos eu não me permiti, porque eu achei que ia ser uma grande decepção. Mas Pra em minha algum família. momento a sua mãe, que é brasileira, né, falou, ó, então, pode ir, assim, não precisa ir tanto, mas pô, porque chega uma hora, cara, que você tá no meio de uma galera que tem amizades que tá rolando várias coisas, com 19 anos. Você acaba ficando isolada, né? Aquela coisa, né? Fiquei- De todo mundo vai, só eu que É. não vou, né? Exato, eu não ia pra nenhuma festa, sabe? Quando você tá começando na adolescência que você começa a descobrir as festinhas com os É. amigos, eu não ia, cara. Eu lembro uma vez que eu fui numa festa de 15 anos, e aí, só que eu não sabia o que vestir. Aí, minha família me ajudou a me vestir. Colocaram uma Burca. estola, sabe essas estola quente, preta, vestido longo. O que é estola? Eu não O sei. estola é tipo um chale Ah, que põe aqui por cima, que eu tava de de vestido velha. longo. Exato, Super parece... pra frente. Cara, se você visse as minhas fotos quando eu era adolescente, eu pareço que eu tenho 40 anos. Hoje eu tô muito mais nova. Jovem. Juro, eu mudei muito a minha fisionomia, mudei minha postura. Eu falei, cara, quem eu sou de verdade? Sei. Eu tô sendo quem estão falando pra eu ser. Aham. Não que a criação da minha família tenha sido ruim, mas é diferente. É de uma cultura que é um pouco mais rígida. E, claro, eu podia sair do caminho e falar, dane-se, vou fazer aqui o que eu quiser e ter alguns problemas com os meus pais, né? Deles brigando comigo. Mas eu não quis. Eu quis fazer tudo certinho. Mas você não despirocou também, né? Porque às vezes quando você tem uma criação muito rígida, a pessoa fala, quer saber, foda-se, vou virar metaleiro, comer morcego, sei lá. Vou pegar, Você só, subir na tipo- garupa da moto de desconhecidos na Exato. estrada. Eu tenho um de amigo, arte na eu tenho um amigo praia. que é filho de coreanos, né? E o pai dele, ele é o filho mais velho. E o pai dele quer que ele case com uma coreana, assim. Ah, você pode pegar quem você quiser, mas na hora de casar tem que ser uma coreana. Eu falei, mas e aí, né? Fredão, você vai... Porque o nome dele brasileiro é Fred, mas ele tem um nome que é Halo, sei lá, em coreano. Respeito aí com a comunidade coreana. que Não, nos grande acompanha, abraço aí Daniel. pro pessoal aí Para de de Mariporã. estereotipar. Tem uma comunidade lá em coreana, muito boa. E aí ele falou, mano, tô nem aí, vai chegar a hora de casar, eu vou casar com uma brasileira. Inclusive, ele prefere as brasileiras loiras e tal, que ele tem uma preferência, ele não pega tanta coreana. E ele é mais rebelde, entendeu? E aí ele vai quebrar isso. Então, tipo, rola uma rebeldia, mas você só... O quê? O que foi? Não? Ah, velho, rebeldia, tipo, nossa, Não, que tipo, rebelde, Ficou namorou. com a brasileira. Eu tô dizendo... Nossa, esse cara é um roqueiro. Só que Não, pra ele é muito família, dentro da família, isso é um grande negócio. Exatamente. eu tô ligado, entendeu? é É mais engraçado rebeldia falando. Na juro. autoridade que é imposta. É porque que nem a gente tava brincando, quando você falou, vou falar palavrão. É. Tipo, essa postura é engraçada do cara, tipo, querer ser rebelde. Tipo, você que você fez zoando, sabe? Sim. Mas, tipo, tem gente que é assim, que acha Exato. que realmente, nossa, vou ser rebelde. Não, vou... mas assim, a namorar uma rebeldia, loira. ela tá com parâmetro em cima da autoridade, Ah, sim, né? é, Tipo, sim. você
Tanto faz. Ser dentro daquele Dentro ciclo, daquele sistema é uma sistema. rebeldia. Total, Não. e pode ter certeza que ele vai ser muito mal falado. Sim. Pois é, o pessoal, eu não que estaria nem aí, mas pra Né? eles é um negócio meio de desonra, né? De... Semana passada o Felipe Solari falou aqui do... Ah, não, porque aqueles caras são muito roqueiros, tipo Arctic Monkeys, tá ligado? Aí todo mundo começou a aloprar, assim, nossa, roqueiro, nada a ver. É esse o parâmetro, tá ligado? É roqueiro, tá ligado? É rebelde, mas não é de verdade. não é, sim, então. Total. Mas, por exemplo, esse lance do corte que saiu sobre a suruba, recebi mensagem de gente da minha família. Sério? Uhum. Falando assim, estou decepcionada. Você nunca foi assim? Por que agora você vai ser... Caraca, velho. Só porque você falou. Só porque eu zoei, tá ligado? Claramente é brincadeira. Mas Cara, essa parte da sua claramente. família tá no Líbano? Não, no Brasil. No Brasil? No Brasil. Caraca, velho. Mas é a parte do Líbano ou é a parte... A brasileira. Caramba, Você acredita? velho. Isso é uma coisa que eu queria te perguntar, assim, se quando você disse que queria viver de arte e cantar, enfim, você ia se expor, né? E eu não sei se isso é muito bem visto na comunidade, tipo, tá tudo bem você ser o holofote e cantar e tudo mais? Tá tudo bem. Ninguém até agora me Uhum. repreendeu de maneira alguma. Inclusive, meu pai apoia pra caramba a minha carreira. Só que eu não vejo muitos árabes indo pro caminho artístico, pelo menos na minha comunidade árabe aqui, Uhum. na minha família. É só eu e um outro primo meu que somos artistas. De resto, todo mundo nas profissões mais comuns, Tradicionais, né? né? Comerciante, tem médico, tem Uhum. dentista. Apostando assim, onde vai dar dinheiro com certeza, né? Aham. Entendeu? Só que aí eles não contavam que eu daria certo. Tem isso, né? Porque isso dá um aval pra você ser, né? O que você quiser, né? Exato, porque quando eu tava só fazendo os eventinhos, assim, do bairro, todo mundo, legal, né? Você... Parabéns, né? Mas, sabe, não dava nada por mim. Não tinha o maior orgulho de falar, caraca, vai com tudo nessa carreira. Uhum. Ninguém me apoiava muito, não. Só minha mãe, meu pai, minha tia, meu irmão, E sabe? seu pai é comerciante, né? Meu pai é. Cara, e é muito louco isso, né? Porque tá no sangue do Tá. libanês, né? Porque acho que Dom Pedro, ele começa a incentivar a imigração libanesa pra ter mais comerciantes no país, né? Sim. Inclusive, eu achei muito legal, tem um vídeo que você faz com ele, que é um vídeo, acho que antigo, antes da pandemia, e ele falando, olha, a pandemia vai vir, vai ser ferrado, e todo mundo, o brasileiro não acreditava muito, tava assim, e ele falando, tomem cuidado, e eu achei, poxa, ele é comerciante e tendo essa consciência, porque o Sim. que mais tem é o comerciante querendo burlar o negócio, Sim. né? E ele, pô, achei Não, ele muito pra frente, na Sim, real. toda vez. Até hoje, por exemplo, em janeiro, quando a pandemia a gente achava que ia ter baixa, eu falava, pai, dá boa tarde aí no meu Instagram. Ele falava, boa tarde, amigos, se cuidam que a coisa tá feia. Eu falei, pai, por você falar que a coisa tá feia, porque não tá tão mais, sabe? A galera tá de boa, manda uma mensagem positiva. Boa tarde, se cuidam, que a coisa tá feia, mas vai melhorar. Mas fiquem bem, amo vocês. Mas ele sempre com essa mensagem assim, se cuidam, que ele Aham. fala, na pandemia. O seu pai, ele deu uma entrevista, né? Deu pro A Petri. Deriva. Pra Deriva, é. Sim. Não, e foi bem pra caramba, né? Uma Foi- galera quis ver. Cara, tá com mais de 200 mil É. views de um cara que não é conhecido. Eu fiquei muito feliz. É. E é muito difícil meu pai sentar por 2 horas e falar com você. Comigo ele não faz isso. Então, obrigada, Petri, porque agora a gente tem um registro da história dele. né? Da hora, velho. Obrigada. Isso vai ser muito importante na minha família. E ele nasceu lá, né? Nasceu lá. Porque ele tem um sotaque muito forte ainda, Muito, né? amigo. Se ele viesse aqui e falar, boa tarde, amigo. Muito prazer. Sou Armando. Boa tarde. Não mexe com minha filha. Mas Armando é o nome que ele adotou ou assim foi Armando? É Ahmed. Ah, Mas que nem tá. seu amigo Fred, entendi. tem o nome brasileiro, né? Que é Armando. Cara, que da hora, assim, porque tem esse negócio de ele ter nascido lá e você ser brasileiro. É tipo aquele filme Casamento Grego, já viu? Uhum. Porque geralmente o imigrante, ele quer carregar as tradições do país dele muito forte, porque ainda é a ligação que ele tem com a terra, nativa dele, né? E aí o filho, que é a primeira geração no novo país, quer quebrar todas essas regras porque quer se adaptar à nova sociedade, né? E eu acho que é muito bom porque você carrega uma visão de uma outra sociedade e você vive numa sociedade totalmente diferente, né? Eu acho Sim. que deve ter sido realmente muito estranho olhar para como seu pai enxerga o mundo, porque, cara, o Líbano é um lugar muito diferente do Brasil, né?
Totalmente. Eu ainda não tive a oportunidade de ir pra lá. Ah, você nunca foi? Não, mas pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê, é totalmente diferente. Se bem que tem muitos brasileiros lá também. Então, meio que lá na cidade do meu pai, que é uma cidade do interior, sabe aquela grande família? Todo mundo se conhece. Então, é bem mais tranquilo. Só que esse lance do meu pai vir pro Brasil, ninguém tinha ficado com brasileira. Ninguém. Todo mundo continuou entre a comunidade árabe. Foi um escândalo quando meu pai começou a namorar minha mãe. Entendeu? Deu briga. Os meus avós, que Deus os tenha, não queriam falar com a minha mãe. Sim. Quando meu irmão nasceu, ninguém queria conhecer meu irmão. Até os 4 anos de idade, a família do meu pai não tinha contato com meu irmão. Você imagina isso? Cara, muito Só louco porque isso. ele teve filho com uma brasileira. Isso é meio estranho na minha cabeça. E pra sua mãe, deve ter sido osso Muito também, né? difícil. Foi osso. Porque seu sobrenome é Yasmin Ali Yassine, né? Isso. E a Ali Yassine é do seu pai? Do meu pai. Ah, não leva nenhum nome da mãe, então. Não. Tá. Mas meu nome deveria ser Yasmin Ahmed Yassine, porque o nome do meio tem que ser o nome do pai. Só que meu pai não soube explicar pra minha mãe que o nome do meio tinha que ser o do pai. E ele queria dar o nome do meu irmão de Ahmed. Aí minha mãe falou, meu filho não vai chamar Ahmed Ahmed. É um gago, né? João. Sabe? José. Daniel. Aí ela falou, não vai. E ele não soube explicar com calma que o nome do meio deveria ser o nome do pai. Aí ele falou, então vou dar o nome do meu pai, do meu avô, né? Que é Ali. E eu achei que ficou bonito. Ah, ficou maneiro. Ficou bonito, então eu carrego o nome do meu avô. Fofinho, meu avô. Caramba, mas que bom que já tendo filho a comunicação já rolava meio estranho, Já, né? Tipo... Então, aí meu irmão chama Ahmed Ali Yassine Júnior. Botou o Júnior ainda. Meu irmão brasileirou mesmo o negócio. Brasileirou mesmo. Só que não leva, não, o sobrenome da mãe. Bem difícil, é sempre o do pai. Mas ele é de boa. Ele é eu acho que assim, o núcleo familiar é tranquilo com você. O que mais pega é as tias, né? Tipo, o pessoal de fora que quer meter o bedelho. Eu não sei se a galera fala mal por trás, assim, né? Fala assim. Não, mas você já viu o Claude? Não é possível que não fale, porque é na nossa família também, entendeu? Sim, então, se fala mal por trás, mas eu faço o meu irmão faz o dele, e meu irmão mora na Argentina, mas ele tá super bem no trabalho dele, tem uma filhinha linda, tem uma esposa, uma família linda. Ele é mais velho, né? Mais velho. E eu tô fazendo o meu trabalho, graças a Deus aí tá prosperando pra caramba, então eu cuido do meu, sabe? Se você se falam mal de mim, se me apoiam, se não me apoiam. Se me apoiam, eu agradeço. Se não me apoiam, um grande super beijo. Você vai me ver em todas as plataformas aí. O dia que você estiver me pagando em camelo pra poder dar sua opinião na minha vida, tá tudo certo. Mas a grande maioria da minha família manda mensagem positiva. E agora eu queria falar um pouco, como que você recebeu esse convite do Flow, né? Porque assim, eu imagino que eles devem ter falado ou ter visto várias, porque imagino eu que eles queriam fazer um podcast com 2 apresentadoras mulheres. E eles devem ter visto um monte de gente e tal, e aí eles devem ter chegado no seu nome e o da Cris também, né? Mas como que se deu esse processo assim? Como você ficou sabendo? Ou por que eles... Você sabe por que eles escolheram você especificamente? Vou te explicar a história. Não é nada do que a galera pensa. Meu Deus, vamos encontrar grandes nomes de apresentadoras. Foi muito na aleatoriedade. Como tudo na minha vida, né? Mas vou te explicar. O Master Podcast me chamou pra fazer um programa. Eu fui a segunda convidada deles. Eles tinham acabado de começar e eles estavam gravando aonde? Nos estúdios do Flow. E aí, o Zé Graça, que tinha me conhecido numa gravação do UTC, dos Castro Brothers, tá ligado como... As portas vão se abrindo, me conheceu lá no UTC, e o Zé Graça falou, Yas, eu e o Vinheteiro estamos com um podcast e tudo mais, você não quer vir gravar? E eu nunca tinha visto tanto do formato de podcast. Então eu fiquei meio, cara, o que eu vou falar, né? Estamos na pandemia, isso foi ano passado, em agosto. Estamos na pandemia, não tenho tanta coisa pra contar. Por que eles vão me chamar pra um papo assim de 2 horas? Eu acho que eu não vou saber lidar. Porque não sabe aquela pira? Só que daí eu falei, não, eu vou sim, eu vou aceitar. É uma coisa diferente, eu não sou de negar desafios. Falei, eu vou aceitar. Falei, Zé, pode marcar aí. Aí me marcou lá no Master, fui. Quando eu cheguei lá, eu falei, e aí, vamos gravar? Ele falou, então, é ao vivo. Eu falei, quê? Eu não sabia que era ao vivo. Então...
acho que se eu soubesse que era ao vivo, talvez eu ficasse com mais medo ainda. Então foi bom que eu não soube que era ao vivo, porque aí eu topei e eu já tava lá, não tinha como fugir. Já era, né? Aí, só que foi super legal o papo. Então foi diferente do que eu esperava, foi super tranquilo. Aí beleza, fiz o Masters, Graça Vinheteiro, super beijo. Falei tchau, não sei o quê. Só que eu encontrei o Monark nesse dia. E o Serginho, que é quem cuida da produção do Flow. Eu falei, cara, um dia eu gostaria de vir aqui. Sabe quando você fala assim, um dia eu venho aí. Mas eu pensei, sei lá, daqui 2 anos, se meu trabalho na internet continuar estourando. Não sabia que Como convidada, né? Como convidada. Um dia eu vou vir aqui também. E aí fui embora. Isso agosto. Quando foi setembro, o Serginho me mandou uma mensagem, o Serginho do Flow. Ele falou, bora fazer um Flow com a gente? Nossa. E eu tava vendo o Flow Podcast, só ia, sei lá, Castanhari, sabe? A galera da internet super estouradaça. Cristian Figueiredo, Lucas Inutilismo. Que eu tô fazendo? Cara, será mesmo que eles estão me chamando? E aí eles estavam me chamando mesmo. Falou, era real. Vai ser em outubro. E eu tava com o meu canal no YouTube em hiato. Não tava fazendo mais vídeo. Falei, não, cara, esse é o momento. Agora eu vou voltar. E vou marcar a data de estreia no mesmo dia que eu for no Flow. Não sei o quê. Aí eu fui pro Flow dia 12 de outubro. Lembro exatamente. Sim. E, cara, fui eu. Do mesmo jeito que eu tô sendo aqui. Só que alguma coisa no meio do papo despertou no Igor. Que ele falou assim, isso tem lá no meu episódio do Flow. Ele falou, cara, tu devia total ter um podcast. Total. Eu falei, sério? Você acha que eu mando bem? Olha a sua voz. Olha a sua voz, cara. Nossa, você manda bem, troca ideia mó bem. Total. Eu falei assim, vocês não estão virando produtora? Não tem um master, não tem um podpah aqui? Me chama, então. Falei isso ao vivaço. Falei, então me chama pro seu próximo projeto, que a gente conversa. Eles falaram, você mora longe? Eu falei... Mas tô mudando pra cá. Eu tenho carro, hein? Tem metrôzão. Nossa, pra mim não há distância. Eu venho de foguete. Daí, beleza. Isso foi em outubro. Ficou por isso. Só que, sabe, eu falei na brincadeira, da mesma forma que eu falei, um dia eu vou vir aqui. Na zoeira, eles também, só que era sério. Então, 2 semanas depois, eu recebi uma mensagem do Igor. E aí, bora fazer aquele lance do podcast? Eu quero que você tenha um programa aqui nos estúdios Flow. Conversei com o Monark, que não sei o que, a gente vai mudar de estúdio. Aí eu falei, não, bora. Até então, a gente não sabia quem seria a minha parceira de programa. Eles até perguntaram, você quer fazer sozinha? Tem essa opção também. Eu falei, cara, vocês não são uma dupla? Vocês querem fazer um podcast feminino aos moldes do Flow? Vamos fazer uma dupla, né? Porque daí tem um ping-pong. Sim. Daí eles falaram, beleza, pensa aí em alguém que você quer chamar, que você já conhece. E aí eu chamei uma amiga minha, e na época ela topou, mas a pandemia foi ficando ruim, e aí acabou não rolando, não virando dela aí nas reuniões e da gente começar o projeto. Isso em outubro. Ela deve estar muito feliz agora. Isso que eu ia falar, quem é ela? É o quinto Beatle. Perdeu essa chance. Então, eu não vou falar assim, porque eu não quero expor, mas eu também ficaria feliz se tivesse sido ela. Não tô falando, mas as coisas foram acontecendo da maneira que tinha que acontecer. Isso em novembro, tá? De novembro, que a gente teve essa conversa de vamos fazer o projeto até começo de janeiro, nada. Nenhuma mensagem, nenhum oi, nenhum Yas, vamos fazer. Oi sumido, nada. Nada. Eu falei, mano. Miou. Eu falei, total miou, só que eu falei, eu não vou encher o saco dos caras. Os caras estão mudando de estúdio, procurando casa. Eu cheguei a ir na outra casa, que não é essa que tá sendo agora, que tem elevador e tudo mais. Eu cheguei aí conhecer, tava animadaça. Falei, caraca, mano. Eu tava sentindo que vinha um projeto grande. Eu tenho um vídeo no meu celular que eu nunca divulguei, que eu gravei em setembro do ano passado, antes de eu ser chamada pro Flow, que eu falei assim, cara, eu tô sentindo que alguma coisa grande vai vir na minha vida e que eu, através desse projeto, eu vou impactar pessoas. Eu não sei o que é, mas sabe, eu tô sentindo muito forte no meu coração e não é infarto. É uma sensação de tipo, vai vir alguma coisa grande. E veio esse projeto. Sim. Só que como eu fiquei no silêncio, eu falei, cara, acho que não vai mais rolar. Vou mandar uma mensagenzinha assim pro Igor pra perguntar se tá de pé. Aí, no meados de dezembro, eu falei, e aí, Igor, beleza? Tá de pé o negócio?
Aí ele falou, tá de pé, Yas. Só que não falava nada. Só que pra eles, o modo de negociar do Igor e do Monark é tipo assim, você falou sim? Então tá bom. Você aceitou o convite? Vai rolar, vai rolar. E nisso, do outro lado acontecendo, os caras já estavam vendo coisa de estúdio pro possível programa, os caras já estavam pensando qual sala seria a nossa, então ia rolar. Só que eles não me falaram. E aí a ansiedade do outro lado, nossa, né? Então, daí passou o final de ano, passou Natal, passou Ano Novo, falei, ei, meu irmão, recebi um convite da televisão pra fazer um teste. Eu falei, caraca. E agora, né? E agora? Fico com os dois? Aí... acho que dia 5 de janeiro, 6 de janeiro, eu tava na Argentina, passando o final de ano, passando o ano novo, assim. E aí o Serginho me manda uma mensagem. Yasmin, você tem 5 segundos pra escolher a cor da cortina. 5, 4, 3, 2, 1. Eu não vi essa mensagem. Perdeu. Vai ser tal cor. Vai ser vermelho, hein? Já era. Já era. Daí eu falei, cara, como assim? Como assim, cor da cortina? Vai ter, então, o projeto? Ele falou, vai. Eu falei, então, eu recebi um convite da televisão também, então eu preciso ver como é que vai ficar isso aí. Ele falou, assim que você voltar pro Brasil, vamos marcar uma reunião. Marcamos essa primeira reunião, voltei pro Brasil, aí eles falaram, cara, vai ter o programa, a gente só precisa escolher de fato quem vai ser a sua parceira de programa, a sua outra host. E aí a gente ficou nesse, cara, jogando nome, tal nome. Ai, cara, não sei. Precisa ser alguém que seja alto astral também, que nem você, mas que tenha divergências de ideologia, pra não ficar a mesma coisa. Tem que ser alguém diferente de você, com outros tipos de experiência. E a gente ficava, quem pode ser? Aí eu soltava um nome e eles falavam, não, essa aqui, tipo assim, tem 10 milhões de seguidores, ela não vai botar fé no projeto. Do jeito que precisa, né? Porque já tá rica, milionária e vai cagar, talvez. Então a gente tava pensando nisso. E aí o Arthur Petri tava nesse dia e ele só bateu assim na mesa e falou assim, Cris Paiva. Aí a gente se olhou assim, eu, Jean, o Igor, o Monark e o Serginho, a gente, Cris Paiva. O Igor catou o celular, mandou uma mensagem pra ela na hora. Falou, e aí, Cris, não sei o que, eu quero marcar uma reunião com você. Ela achou que era pra marcar um flow com ela. E ela respondeu em áudio, ela tava dirigindo, ela mandou um áudio. Ela falou, e aí, gente, que não sei o que. Não, super top. Aí a gente escutou a voz dela, essa voz. Que ela faz rádio, né? Essa voz é boa. Então eles estavam levando em consideração tanto a voz, quanto o quão estourada a pessoa o quão divertida ela é. Se a ideologia é diferente da minha, se sabe falar bem, se sabe trocar ideia bem, e se tem um bom networking, que também é importante pro projeto. Ajuda pra caramba. E a Cris foi a parça perfeita, assim, que poderiam ter encontrado, porque ela diverge bastante das minhas ideologias, então a gente tem esse contraponto, ela tem outros tipos de experiência, né, por ser mais velha, ela tem mais bagagem, ela é mãe, ela é da galera raiz do humor, então ela tem muito networking também, e faz rádio, faz stand-up, a mulher desenrola, entendeu? Então seria a host perfeita, e aí fizeram essa reunião com ela super topou, a gente se conheceu uma semana antes de ir pro ar, nosso nome ia ser Petecas. Juro. Ia ser Petecas o nome do podcast. A gente sugeriu cada nome nada a ver. O Monark falou molejo. Por que molejo? Porque ele queria que desse uma ideia de ritmo, que nem flow. Entendi. Então ele começou a gente fez um brainstorming muito louco lá. Que bom que não foi molejo. Aí eu dei a ideia, fica Vontes. Ele, não, a gente não quer nenhuma gíria não, sabe? Não ficava onde, senão não podia ser. O Danilo Gentili nos deu uma recomendação, porque ele é amigo da Cris. A Cris pediu ideia de nome, ele falou, Vral. Quase foi Vral o nome do podcast. Estamos começando mais um Vral podcast. Vral é sonoro. Sonoro. É bom, Ele deu um bom nome. Ele também sugeriu Glow. Glow Podcast. Só que se a gente não quer estar tão atrelada, porque eles falaram, a gente quer fazer um projeto do Flow, apresentado por mulheres, mas não só para mulheres e nem só com mulheres. Só que vocês têm que sair da nossa aba. Não é pra galera ficar comparando vocês com o Flow. Como é que a gente ia fazer isso com o nome de Glow? Aí... É muito perto. Até pra arte ia ficar... Porque são as mesmas letras, né? Exato, ia ficar meio zoado. Então não foi Glow. Aí a Cris surgiu com a ideia de Vênus. Ela falou, Vênus é bom. Vênus é bom. E aí a gente foi de Vênus, porque
planeta que representa a identidade feminina, né? Também tem deusa, uma deusa né? romana chamada Vênus. E essa estética de planeta, sabe, de universo, é muito bonita, dá pra gente trabalhar bastante. Então a gente gostou muito do Vênus. Então, assim, a gente decidiu o nome na sexta, na terça a gente tava estreando sem convidado. Era Igor e Monark, né? Pra dar início ao projeto. Então, os convidados foram eles. A gente não tinha agenda, a gente não tinha logo, a gente não pesquisou tudo na hora. Foi assim, vai que vai. Vai que vai. O importante é o vai tempo, assim né? mesmo. É bem impressionante o feeling que eles têm, né? Porque é isso, é muito jogado, né? Foi. O cara teve a ideia, já falou com você, já resolveu. Você achou que nem tinha rolado, mas pra ele já tava. Pra ele já tava. É um feeling muito absurdo, assim, porque resolve muito rápido e tudo dá muito certo, né? E é muito legal, porque a gente, por ter o vídeo de você no Master, aí tem o vídeo de você no Flow, e aí tem o meio do caminho onde vocês vão estrear, que estão vocês juntos e contam essas histórias, que vira meio que um reality. A gente consegue acompanhar, tipo... Porque eu lembro que no Flow, quando eles estavam falando com você, o Igor até achava que você era a mulher do Google de verdade. Exato, eles nem sabiam que eu era só uma imitadora. E aí você precisou de 1 hora pra convencer eles de que, tipo, era muito mais interessante do que isso, tá ligado? Aí você fez o podcast... Até uma coisa assim que a gente sempre comentou quando falaram que iam ser vocês e vocês não se conheciam, a gente falou, vai ser muito difícil, porque a gente é amigo há muito tempo, tipo, anos. Não, mas é verdade, porra. Mas eu não falei zoando. E se contar as viagens que a gente faz, então, passou muito tempo junto pra ter. E a gente falou, puta, vai ser foda pra elas. E não foi, né? Foi tranquilo. Foi mais tranquilo. Mas a gente tinha essa preocupação também, porque vocês dois são amigos. Igor e Monark, amigos de muitos anos, longa data. Então já traz uma bagagem de histórias. Igão e Mítico, do Podpah, muito amigos há muito tempo. Eu e Cris Paiva nos conhecemos pro projeto. Então o que a gente falou? Cara, vamos sair um dia pra tomar um café, sem horário, e conversar pra gente pelo menos... se conhecer um pouquinho melhor. Então a gente saiu, tomou um café de duração de 4 horas e pouco. Ela contou as histórias dela, um pouco da vida dela, eu contei as minhas histórias, um pouco da minha vida. A gente fez uma lista das pessoas que a gente queria chamar e falou, vambora. Vambora pro projeto, é isso. E a gente as pessoas podem acompanhar a nossa amizade acontecendo, sabe? Parece que a gente se conhece. É como se fosse um primeiro encontro de todo mundo ali. O primeiro episódio do Vênus é um primeiro encontro. Mas vai melhorando, assim, né? Porque você vai vendo que a química entre vocês vai melhorando. Vai. E é muito louco, porque é uma amizade documentada porque a maior parte do tempo que vocês estão juntos, vocês estão ali também, Exato. né? Então, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Porque não tá podendo ter outro tipo de evento pra gente poder desenrolar uma amizade maior. E a Cris, ela vai muito pra Sorocaba de final de semana. Então, no final de semana também a gente não consegue ter esse contato tão grande, mas a gente se dá muito bem. A galera acha que a gente não se dá. Eles acham que a gente briga. Nossa, elas claramente não tem nada a ver. Elas brigaram e estão aí só pelo dinheiro. Sério? Porque a gente não teve uma briga, velho. A gente não... Nossa, por quê, né? O pessoal gosta de criar intriga, É né? um fanfic, né? Então, rivalidade feminina, né? A galera gosta de jogar. Por exemplo, a Ivete e Cláudia Leite, elas nem têm treta, mas a galera põe que elas têm. Elas não têm? Achei que Não elas tem, tinham. olha aí. Não, tá vendo? Elas não têm treta. Pela tititi. Não acompanha tanto também, né? Danilo, é, você é um grande fã. Mas... Mas, Não, tipo, rolou comparação com o Flow, porque, tipo, que nem a culpa é da Carlota, as meninas, tipo, sofrem até hoje com gente chata. Falando da culpa do Cabral, né? É. Rolou isso daí? Rola direto. Ou, por exemplo, a Yasmin é a Monark do Vênus. A Cris, às vezes falam também, a Cris é o Monark do Vênus. A Cris é o Igor do Vênus. A Yasmin é o Igor do Vênus. Fica nessa. Que louco isso, né? Uhum. Porque é muito bizarro, tipo, você vê o programa do, sei lá, do Danilo Gentili do Talk Show, você não fala, mano, o Danilo Gentili é o Jô do The Noite. Tipo, Ninguém mano, fala isso. é um apresentador, velho. Como vários programas têm um apresentador e cada um é si mesmo, né? Mas é que nem a cortina, tá ligado? Tipo, a galera fala, nossa, por que todo podcast tem cortina? Fala, velho, primeiro que tem uma função acústica É aqui, um bom primeiro... isolador acústico. Exatamente, se eu abro aqui, ó, vazo a porra do sol. E aí a galera não entende, porque não tá acostumada, né? Sim, e a cortina é uma estética legal dentro do vídeo e virou meio que uma marca, né? Dos podcasts. Então tem que pelo menos ter uma cortininha. O nosso estúdio novo do Vênus vai ter. Inclusive o estúdio novo pode desatrelar um pouco essa comparação. Porque a gente vai dar mais identidade pro programa.
E vai ter mais autonomia, né? Porque Mais vocês autonomia. compartilham com eles, então Isso. imagino que tem que ficar encaixando o horário ali. A gente tá começando umas 5 e meia. Aí, por exemplo, dá 2 horas e meia de papo, a gente já tem que encerrar. Às vezes a gente queria continuar, mas aí... Mas às vezes é bom também, né? Às vezes é bom ter o horário, porque daí tá contabilizado, que nem vocês têm um contador aqui. Então, às vezes é bacana, só que no nosso estúdio a gente vai ter mais autonomia pra continuar papo, assim, quando a gente quiser e tudo mais. Mas, por outro lado, começar num estúdio que já tá pronto, num estúdio que já é reconhecido dentro da internet, quando você vê a thumb, você sabe que é nos estúdios do Flow, então você acaba assistindo porque você sabe, esse projeto deve ser do Flow. Tem credibilidade, Tem credibilidade, então foi muito bom. Acho que tudo que tá acontecendo exatamente da maneira que tinha que ser. Eu queria fazer uma pergunta pra você, que eu fiz pro Vilela quando ele veio aqui. Pô, vocês já entrevistaram bastante gente. Qual foi a entrevista ou as entrevistas que você mais gostou de fazer e que você se surpreendeu, assim, você fala, nossa, eu não tava esperando isso dessa pessoa, e ela veio com várias outras coisas que foi muito legal, ou que você teve uma conexão, porque às vezes rola uma conexão, né? É muito louco isso, quando você tá entrevistando, você fala, cara, rolou uma dinâmica aqui, uma química, assim, você fala, não, eu tava esperando, sabe? Quais foram as que você lembra, assim, com mais carinho, ou que te surpreendeu, não sei, o que você quiser escolher, né? Uma que me surpreendeu muito foi com o Derico, do Jô Soares, Sim. porque primeiro a gente não sabia que ele ia topar ir lá, segundo que ele não é a pessoa que tá fazendo tour de podcasts, entendeu? Então era meio que exclusividade. Terceiro que ele tem muitas histórias de bastidores de TV e o cara é um mito da música. Então foi um papo que me surpreendeu bastante pela quantidade de experiências e só pelo fato dele estar ali na minha frente. Outro papo que me surpreendeu muito foi do Marcinho Eiras, né? Que até então ninguém tinha chamado ele também. Só que a gente fez um negócio inédito na história dos podcasts, que ele levou o setup dele completo, que ele toca 4 instrumentos ao mesmo tempo, e ele fez ao vivaço! Então, me surpreendeu pra caramba. Outros papos que tiveram essa química instantânea que eu achei foi Afonso Padilha, que fluiu super bem a conversa. O Ed Gama, a Bia Napolitano, foi muito legal. A Bia Napolitano parecia que a gente era amigona há muito tempo. Eu tinha acabado de conhecê-la. Então a gente ficou 3 Maria tricotando, sabe? Nossa, Então... A Bia Napolitana aqui também foi, tipo, assim que... Cara, ela é uma pessoa muito aberta, ela sabe jogar o jogo muito bem. Sabe. E ela tem umas tiradas rápidas, então a gente se conectou bastante. A Bruna Louise também foi super bem. Cara, amei. Todos os episódios do Vênus até agora estão fluindo bem. Cada um tem a sua especificidade. Nossa, mas é engraçado, né? Você vê a quantidade de comediantes que ela citou? Pois 2 caras da banda do Jô e o resto, ó, é de Gama, Afonso. A Bia Napolitano, ela não é do stand-up especificamente, mas, mano, a gente pode do considerar ela uma do humorista, humor, né? Cara, muito louco, né? Porque eu acho que o comediante tem um negócio diferente mesmo, né? Sim, sim. Qual que foi a mais difícil? Não precisa falar qual foi a mais chata, mas tá. a mais difícil, porque que nem o Vilela citou o Evandro, que foi a mais difícil, e não que ele tenha desgostado, mas foi porque foi tensa de fazer, teve uma situação complexa lá. Te falo agora uma situação que tá acontecendo essa semana. Falo pra vocês. Essa semana foi o Paulo Bilinski, lá no Vênus. O Paulo é um delegado de polícia. Ele é pró-armamento e ele é daquele caso em que a namorada deu 6 tiros nele e depois morreu. Que teve caso de polícia e tudo mais, então ele é desse caso pesadão. E ele é amigo da Cris há muito tempo antes de... Colega da Cris, assim, antes de acontecer esse fato. E aí a Cris falou, vamos chamar ele. Eu falei, não, beleza, porque... O Vênus é um espaço democrático, né? A gente não vai levar a galera da nossa bolha. A gente não vai levar a galera de um papo fácil. Vamos furar a bolha, cara. E levando ele, a gente deu um espaço ali pra ele explicar. Só que eu vou falar uma coisa com sinceridade. Eu sou leiga nesse assunto de armamento. Muito leiga. Não sei, nunca foi um assunto que me interessou o suficiente pra eu fazer um TCC, sabe, sobre isso. Então eu falei, cara, se eu tenho um especialista na minha frente, eu vou fazer as perguntas que eu quiser. Por mais idiotas que elas sejam, talvez algumas pessoas que também são leigas e estão ouvindo o Vênus vão se identificar comigo e vão saber do básico.
Só que eu não sei o que aconteceu. O episódio já tá com 300 mil visualizações. E eu tô recebendo uma chuva de ódio muito desproporcional. Muito, porque eu joguei algumas considerações leigas contra o armamento, sabe? Eu não tava lá pra discutir com ele, eu não tava lá pra fazer um debate super aprofundado, eu tava lá pra... Ele falava uma coisa e eu falava assim, mas cara, mas combater violência com violência, sabe? Alguns argumentos que vinham na minha cabeça naquele momento. E aí as pessoas começaram a me xingar de burra, começaram a desejar que eu fosse violentada, estuprada, pra saber o valor de uma arma pra defesa pessoal. Nossa, Juro susto. por Deus, cara. Eu tô recebendo isso, todas as páginas estão repostando os meus cortes. Teve uma parte lá que ele falou assim, qual foi o primeiro homicídio da história? Eu falei, sei lá, Jesus Cristo? E não era. Só que foi a primeira coisa que passou na minha cabeça naquele papo tenso, sabe? Que você fica nervoso de um assunto que você não tem conhecimento, de um cara que não ia falar sobre borboletas, sabe? Que não ia falar sobre coisas super divertidas, então eu já tava nervosa, já tava tensa de um assunto ser tão sério. Ele ia falar sobre o caso de uma tentativa de assassinato, então não era um assunto tão leve. Então, já estava nervosa por conta disso. Aí, eu não sabia direito expressar os meus argumentos. Porque eu não tenho essa base sobre esse assunto determinado. Então, não quer dizer que eu sou burra. Quer dizer que sobre aquele assunto, eu não sou tão informada o suficiente. Então, eu joguei o jogo do... Cara, vou no basicão. Leiguice, né? Cara, perguntar as coisas que vinham na minha cabeça. E eu tô recebendo um ódio tão desproporcional de ameaça de estupro. Para que eu dê valor de ter uma arma comigo. Sim. Todas as redes sociais estão postando esses cortes e me chamando de burra, de pior host do Brasil, de ignorante, de lesada. Estão depreciando o meu trabalho, assim, totalmente por conta de um corte de 5 minutos, sabe? A gente já fez 36 Vênus. A pessoa assistiu aquele episódio de um assunto que eu não tinha tanto conhecimento, de um assunto que eu joguei na leiguice, e estão me atacando. Eu acho isso totalmente... Eu acho um absurdo. Eu acho muito triste. Eu chorei pra caramba. Não adianta dizer assim, mas não liga pra isso não. Segue em frente e não dê bola pra isso. Beleza, se fossem 10 comentáriozinhos pontuais sobre me zoando, eu não ia ligar. Mas receber ameaça no direct, milhares de comentários. Não são 10, são milhares contra mim. Eu achei muito pesado. Então eu chorei porque eu não quero ficar taxada de ignorante, de burra, por conta de um cortezinho onde eu não sabia sobre o assunto e fiz considerações básicas sobre um assunto que eu não conhecia. Então essa semana me pegou pra caramba, eu tô estressada num nível assim que eu não sei te dizer. Mas o que eu posso falar pra vocês é que as pessoas estão acessando o episódio por conta disso ou não. Estão acessando pra caramba, já tá com 300 mil acessos. A gente vai ganhar grana pra caramba dessa situação. Sim. Exato. Muito, então muito obrigada a você que tá acessando só pra destilar ódio em mim. Da próxima vez, manda Flowcoins, que aí eu leio ao vivo lá na plataforma. Então tem esse lado também, que essa defasagem aí tá me trazendo bons frutos. Então deve ser complicado aí pra pessoa que me achou burra, ver uma pessoa tão burra ganhando tanto dinheiro com burrice. Então, tamo junto. Não existe publicidade ruim. Exato. Não é? Mas acho que assim, acho bizarro que assim, a galera não entende que não existe obrigação nenhuma do apresentador de podcast ser um especialista em todos os temas que aparecerem. Exato. Entende? E eu acho que é muito importante que você faça as perguntas básicas, porque a maioria das pessoas, elas não são especialistas no assunto. Vocês fazem um negócio para uma grande massa, primeiro, e são temas muito variados que vocês abordam. Então, de uma maneira geral, é importante que alguém saiba um pouco mais. Nesse caso, acho que a Cris tinha um pouco mais de conhecimento. Total. E estava fazendo as perguntas um pouco mais contundentes, e você faça o papel da população média. Exato. E outra coisa, a função dele lá, né, sendo entrevistado, é explicar. E você tem todo o direito de não saber e fazer qualquer pergunta que você quiser, sabe? Sim. Eu sinto que, na real, a galera ela só quer odiar. Tipo, é isso, você não pode discordar de nenhuma maneira. A gente teve aqui o Mastral na semana passada, eu perguntei se ateu vai pro céu, e aí o Mastral deu uma puta resposta bonita, falando, olha, se você fizer o bem durante sua vida, e você pode se reconciliar com Deus antes ou depois da sua morte, mas, tipo assim, a questão não é a igreja, a questão é você fazer o bem.
a gente tá recebendo um monte de comentário xingando ele e eu, assim, tipo, que absurdo. Você não pode falar que o ateu vai pro céu. Quer dizer, o cara tem tanto ódio do outro. Cara. Não, mas nesse caso eu acho mais absurdo que o cara fala assim, não tem essa de aceitar depois, não. É só. Como você sabe? Como você sabe? Você é o dono, do guardião do portão de No Deus? meu caso, por que Caim e Abel foi o primeiro homicídio? Que você tava lá? Você sabe se isso aí é verdade? Pois é. E deixa eu contar um negócio aqui. Não foi. Que foi escrito numa tenda no deserto. Por que essa eu que história. tô sendo zoada se ele que deu um exemplo que a gente nem sabe com toda a Pois certeza é. do mundo ser verdade? Isso é só pra quem acredita. Pergunta pro Exato. seu pai, sei lá, pra outra religião budista, ele vai falar, o quê? Foi Não. Maomé. Não, sei lá. Ele vai falar qualquer outra coisa. Provavelmente a gente não sabe quem foi a primeira pessoa que matou a outra. Essa coisa nem devia ter nome. As pessoas... Isso é uma coisa que eu ia te perguntar, porque é isso. Essa exposição de internet, e não só a exposição, né, que já é dura por essas coisas, mas também a frequência e a busca por números, que a gente sofre pra caramba aqui pra manter. Eu tinha visto que você tinha colocado seu canal hiato e você fez um vídeo falando, né, que voltou. agora eu vou voltar. E aí você volta logo com isso, com essa obrigação de fazer 3 vídeos por semana, que é mais ou menos isso que vocês estão fazendo, e é isso, estão documentando sua vida. Todo dia você tá lá, você tá aberta a errar, tá aberta a receber esse tipo de contato. Isso te assusta? Me assusta a maneira como a abordagem é feita. Se a pessoa comenta, por exemplo, dessa situação, se comentasse assim, cara, eu achei que a Yas devesse se preparar mais para essa conversa, já que ela sabia que esse assunto ia ser abordado nessa profundidade. Mas parabéns pelo papo, meninas, a gente viu os dois lados ali, tudo bem. E desse risada é uma coisa, é uma crítica construtiva. Agora a pessoa me atacar pessoalmente e depreciar meu trabalho, que é tudo, que toda a energia que eu tô colocando da minha vida, eu tô colocando pro meu trabalho, isso me ofende e me deixa chateada. Então, é meio chato quando acontece esse tipo de exposição. No meu canal, por exemplo, não acontecia muito isso. Porque quem tá no meu canal, Yasmin Yassine, quer consumir o meu conteúdo, sabe quem eu sou, me acompanha. Quem assiste ao Vênus, às vezes veio através do convidado, ou às vezes viu um corte no YouTube. Então, só quer julgar. Mas é o que a Cris Paiva fala. Cara, se você tem os números da Mega Sena, você joga ou você fala pra jogar? Por que você não faz um podcast então, já que você é tão incrível e sabe a fórmula exata do que fazer? Por que você não tá fazendo seu programa de sucesso? Graças a Deus o Vênus aí, só nesse episódio aí, ganhou uns 5 mil inscritos. Só por conta dessa polêmica. Mas, é claro, eu posso usar isso como um aprendizado para a próxima. Esse tapa pode ser válido de na próxima eu não baixar a guarda, mas eu vou continuar sendo eu mesma. Cara, se eu tiver uma pergunta, por mais besta que seja, eu vou fazer. Isso é uma coisa que o Monark e o Igor falaram pra gente. Cara, vocês podem falar o que vocês quiserem aqui, desde que seja autêntico. Desde que vocês estejam falando a verdade. Então, eu estava sendo verdadeira. Então, por mim, cara, eu lavo as minhas mãos. Eu sei que eu não sou burra, eu sei que eu não sou ignorante, que eu não sou a pior host do Brasil, né? Porque até se eu fosse, o Vênus não tava crescendo. Né? Então, mas além disso, tem a parte do estar na internet todos os dias, sabe? De algoritmos e como é que a gente pode colocar isso? Mas uma corrida de conteúdo, sabe? Assim, isso me assusta. A gente sempre discute aqui que talvez a gente nunca vá para mais de 3 dias. No começo a gente falava, nunca vai ser mais de 2. Agora a gente já tá em 3. Pois é. Mas isso te assusta também? Porque você já tinha colocado seu canal uma vez, parado o canal uma vez, né? Então, assusta, por exemplo, eu tive que agora colocar menos energia no meu canal. No Yasmin Yassine, porque agora eu tô dando todo... Eu fiz um projeto na TV, que depois eu conto pra vocês, que eu não posso falar... Já saiu, mas as pessoas não sabem que eu tô na TV... Eu não vou falar. Talvez eu acho que mas não foi você que falou, foi eu que chutei. Ele que chutou. Eu faço televisão, então já tô aí desde que começou o Vênus fazendo TV. O Vênus, que estava sendo de 3 vezes por semana, agora vão ser 4, e daqui a pouco 5. Semana que vem a gente tem 5. Vai começar a ser 5 na semana, cara. Então, é uma rotina bem pesada. E além disso, eu tenho o meu próprio conteúdo no Instagram, que eu faço também os stories. Eu tenho o meu canal no YouTube, eu tenho publicidade pra gravar. Graças a Deus, cara, o meu trabalho tá bombando. Tá bombando. Eu tô, assim, numa boa fase.
Então, Já tem dinheiro até pra comprar arma, se quiser. Então, cara, fazer o curso do Paulo Bilinski. Só voltando nesse assunto, que até agradeço o espaço aqui para eu poder explicar mais ou menos o que rolou. Eu já respondo sobre esse lance de me assustar com a rotina. Uhum. Mas lá no episódio do Paulo, ele falou assim, eu tomei 6 tiros. Começou a falar onde ele tomou os tiros, né? Uhum. E aí na minha cabeça veio, porque estavam falando no jornal, na mídia na época, que ele se deu 6 tiros. Então na minha cabeça tava passando, cara, a pessoa tomou 6 tiros. Aí eu mandei assim, mas você ficou entre a vida e a morte? Aí a galera, nossa, que pergunta bosta. Não, tomou 6 tiros e tá sorrindo, tocando cavaquinho. O que passou na minha cabeça foi, o cara tomou 6 tiros e ficou entre a vida e a morte. Se ele fosse se dar os 6 tiros, ele daria em lugares que não deixassem ele entre a vida e a morte, porque o cara sabe exatamente. E não foi só um que pegou em lugar de alta periculosidade, foram vários. Então isso que passou na minha cabeça. Eu só quis firmar. Entendi. Tinha contexto. Tinha um contexto, exato, só que as pessoas não souberam o que estava passando no meu cérebro. Outra coisa que, não sei o que eu falei. Enfim, deixa pra lá, o que eu falei tá falado lá. Só sei que passou. E eu só acho desproporcional, tá? Ter tanto ataque assim por conta desse episódio, que o Paulo teve muita paciência de explicar as coisas mais básicas que eu tava perguntando. Inclusive, ele falou depois do episódio, eu falei, achei ótimo que você perguntou, porque geralmente eu dou aula para as pessoas que estão na minha bolha, que concordam comigo, que já sabem o que estão fazendo. Eu nunca tenho a oportunidade de conversar com uma pessoa que é contra os meus argumentos, ou que não sabe mais ou menos sobre o que eu tô falando. Então aqui foi uma grande oportunidade de eu expor mais o meu trabalho, de eu expor mais os meus argumentos. Só algumas respostas que ele dava que me incomodavam por conta de que ele falava assim, sabe? Essa postura, tipo, adivinha. Eu perguntava, tipo, seu curso é do quê? Ele, adivinha. Eu falava, de tiro? Ele... Nossa, que... Entendeu? Nossa. Um pouco... Nossa, eu não vi esse episódio, agora eu quero ver. Não sei se foi tão paciente assim. Não, ele foi paciente, mas algumas posturas dele pareciam que eu era uma anta. Então, pro público de casa, realmente pareceu, caraca, que pergunta bosta. Ué. Nossa, mas espera aí. Não podia ser um curso de polícia. Cara, podia ser um... Eu achei inadequado. Não, mas espera aí. Com todo respeito. Mesmo que você soubesse o que era o curso. Eu sabia já. Entendeu? Eu já tinha olhado, então, só que pra gente dar uma introdução no assunto... Pô, você é um apresentador. Lógico, às você vezes... tá fazendo o papel, né? Tipo, pra conduzir o negócio. Às vezes eu sei, por exemplo, o Solari veio aqui contar a história do Kevin Spacey. Que é muito boa essa história, assim. E eu sabia a história. Eu sabia a história inteira. Porque eu já tinha visto, por isso a eu gente perguntei. sabe as histórias. E aí eu levanto a bola e falo, não sei o quê, lembra uma vez você viajou pra conhecer o Kevin. Eu sei a história, mas eu preciso que... Ele não sabe que eu quero que ele fale a história, eu preciso comunicar. Exato. Às vezes eu não sei mesmo da história, eu pergunto assim... não, claro, não, sim, mas aí é um outro contexto, outro né? Mas a questão é... Só que a Cris já tinha falado que tinha feito o curso de tiro dele. No Instagram dele só tem isso. Daí eu falei, seu curso é de... Ele, adivinha! Então, mas nossa, o cara de que é tiro, né? Deve... O cara que é o convidado, ele tem que ter uma malemolência pra entender que você tá fazendo um papo, não é uma conversa no bar. Entende? Então o cara fala, não, ela tá levantando a bola pra eu falar do meu curso. Ele tinha que agradecer pra eu vender a peixe, entendeu? Ele não tá lá exclusivamente pra falar do curso. Ele é uma pessoa com complexidades, ele tem muito em volta dele. Então, ele fica puto. Tipo, então, tá bom, falou do curso, pode ir embora, já foi. Era isso, tá ligado? Você quer que eu faça o quê, tá ligado? Tipo, você quer que eu já chegue... a gente sabe do seu curso de tiro, nem precisa falar. Eu e a Cris, a gente já sabemos tudo do seu curso de tiro. Então, nem fala. Tipo, o que... Cara, então, mandaram uma frase assim, a unanimidade é uma burrice. E outra, falaram assim pra mim, cara, se você soubesse aprofundadamente sobre todos os assuntos que você vai tratar no Vênus, você fazia um monólogo. Ou fazia você e a Cris Paiva sozinhas discutindo sobre todas as profissões do mundo. Não tinha convidado. O convidado que tá ali pode ser do assunto mais básico pro mais aprofundado. Ele tá ali pra expor as ideias dele, a gente abre o microfone e é isso. Mas tamo aí. E, por exemplo, aconteceu isso hoje é sexta? Foi na terça-feira esse episódio. Na terça-feira. Na quarta, eu tive que trabalhar na televisão. Respondendo sua pergunta sobre rotina pesada.
tava sofrendo ataque de ódio, eu tive que levantar cedo e ir pra guerra. Fazer horas de trabalho lá na TV. No dia seguinte da gravação da TV, outro Vênus. Então não tive tempo de ficar mal. Graças a Deus tô trabalhando de domingo a domingo, que eu não tenho tempo pra dar trela pra esse tipo de coisa, mas que eu chorei. Porque eu não acho que eu mereça esse ódio gratuito, tá ligado? Não merece. E o cara que... Eu gosto muito desse hater. Esse hater, ele se contradiz. Porque ele fala, quero que você seja violentado pra você valorizar uma arma. Ele tá dizendo o motivo pelo qual não devemos ter armas, entendeu? Porque você é um cara que deseja... Eu tô vendo que você tá sendo bem intolerante. Exato! Imagina esse cara no trânsito, cara, com uma arma no porta-luva, entendeu? Eu não quero que esse cara tenha uma arma. Agora eles vão te atacar. Sacou? Agora eles vão te atacar. Com certeza. Pode me atacar. Eu vou me defender. Pode me atacar. Com certeza. E eles têm armas, hein? Eles têm armas, vamos ameaçar com essas armas. Mas eu sempre ando de colete à prova, tá ligado? Você, o seu pai, tem poderes, contatos. Não como sabe vai que eles estão acontecer, mexendo. não é, Daniel? Aquela calça apertada. E a galera não aceita que às vezes aquela pessoa não tem as mesmas ideologias que você. A galera não pensou que meu pai saiu de um país que estava em guerra com a família dele e que eles eram obrigados a atirar. Que o governo lá dava arma para as famílias árabes, falava você tem que gastar na guerra civil tanto número de balas, que eles depois iam passar e ver. Eles fugiram de um país onde o armamento era pesado e o armamento destruía famílias e vidas. E foi isso que meu pai passou na nossa criação para mim e pro meu irmão. Então eu tenho outro modo de pensar, sabe? Outro background. Mas a galera não quer saber. E outra coisa, assim, vendo o perfil de quem tá me odiando... Eu falo, que bom que eu não tô agradando essa pessoa. Tô certo, né? Eu tô certa de causar barulho. E mesmo se você não tivesse esse background, você tem direito de ter uma opinião contrária, sabe? Sim. Mas é isso, a gente vive num lugar, e a internet mostra isso, que tem o cristão a favor da tortura. Que é a coisa mais maravilhosa, assim, a maior contradição. Então, tá ok, a gente vai ter que conviver com esses caras. Não. Se a gente pegar uma arma e atirar em todos eles, o que você acha? Não faz o menor sentido. Eu gosto daquela frase, que eu acho que é anônima até, que é morte já aos fanáticos e radicais. Que é a contradição em si, entendeu? É exatamente isso que acontece. É o cara que fala, preconceito é coisa de viado. Isso aí, só viadinho mesmo. É exatamente isso. Vamos cortar isso, hein? Não, pode colocar, eles entenderam o contexto, né? Vamos cortar só essa parte. Só isso. Mas é isso. Vai fazer um corte disso, isso aí que diz. Eu lembro muito do tipo... Tinha um programa de esporte que chamava Arena Sport TV, que era tipo assim, 2h30, 3 horas na televisão, ao vivo, com o Kleber Machado. E ele sempre tava toda hora no top 5 do CQC falando alguma groselha. Falei, mano, se você tá falando ao vivo, 2 horas todo dia, algum momento você vai falar uma groselha. É impossível, cara. Impossível mesmo. Não tem como, Não tipo... tem. Você tá aqui conversando, a gente não sabe tudo, tá ligado? A gente quer fazer um papo, a gente esquece da câmera e tá só conversando. Eu não tenho a obrigação de falar tudo certinho, do jeito que tem que ser. Eu não sou, que nem você falou, um expert em todos os temas da humanidade. Sim. A gente vai falar besteira, o cara vai cortar, vai falar, não vai ser a primeira vez, não vai ser a última. Que aconteça, a gente continua o nosso trabalho. Eu espero, e isso não acontece sempre, que o hater, ele vê, não gosta, dá o hate, que tá no direito dele, mas nunca mais clica aqui, entendeu? Eu não tô pedindo, implorando a você, tem que ficar comigo até o fim, sacou? O cara Se você quiser clicar, pode clicar, viu? Deixa rodando aí, vai almoçar. Isso, obrigada aí pela view e por ajudar o nosso trabalho, porque o Vênus vai continuar e vai prosperar pra caramba. Tem uns caras que falam, não sei porque o YouTube mostrou essa merda. E você clicou, cara. O YouTube te mostrou porque você é burro e clica. É o seu algoritmo. Então você tá clicando em muita merda aí. Exatamente. Cara, mas vamos que vamos. Pô, né? mas eu não sei se você pode falar desse projeto de TV. Você pode ou você não pode? Posso. Não pode falar nada? Te falo em off. Não posso. Entendi. Mas o que você quer fazer no futuro e pra onde vocês querem levar o Vênus? Cara, eu quero que o Vênus prospere assim, tanto quanto os outros podcasts que já estão se firmando aí, que continue essa rotatividade de convidados, que a gente consiga atingir a massa, furar várias bolhas. Eu quero que a gente seja convidada pra TV, né, pra falar sobre o Vênus. Eu quero que o podcast seja um formato tão admirado, tão hypado, que a gente esteja em todas as outras mídias. É o que a gente quer levar o Vênus pra atingir pessoas. Nesse momento de pandemia, a gente tá levando o Vênus, de repente, pra uma pessoa que tá entediada ou tá um pouco depressiva, que não tem companhia, tá sozinha,
então tá fazendo os afazeres de casa e tá escutando o Vênus, então a gente tá levando entretenimento pra essa galera, né? E conhecimento de várias áreas, que a gente não tá chamando só músico, comediante, a gente tá abrindo os nichos. Mas não sei como é que vai ser depois da pandemia, só sei que eu quero que os podcasts continuem prosperando, vivos, porque é um formato muito inovador, muito legal, principalmente esse que tem áudio e vídeo, porque antes o podcast era mais áudio, né? E esse diferencial aí que o Joe Rogan colocou e que o Igor e o Monark pegaram e trouxeram pro Brasil é espetacular. Tem também do Jovem Nerd, né, se eu não me engano. É que não tinha vídeo, Não né? tinha vídeo, Era né? só... Então eu tô falando especificamente desse formato que o Flow implantou no Brasil. E é isso. O que vocês esperam do Então, é porque é isso, a gente pensa do mercado em de podcast? novos formatos, né, que a gente... Então, essa eu nossa acho... pegada. Tem desses dois pontos. Eu acho que tem uma coisa que eu acho que é a nova paleteria mexicana, né? O podcast. Então vai sair podcast do bueiro. Já tá saindo. Já tá saindo um monte, assim. E é bom, assim, pro mercado é bom que... Porque aquece, isso né? continua difundindo e etc. O formato e mais pessoas vão poder ouvir. Mas eu acho que em alguns anos a tendência é que fiquem os que se firmaram legal e aqueles que querem continuar batalhando outros nichos dentro do formato e tal. Que é o que acontece no mercado. Normalmente é isso que acontece. Existe um boom e depois a seleção natural vai acontecendo. Aí eu realmente não sei. Isso me dá uma crise de ansiedade às vezes, porque eu não sei pra onde isso vai ou isso onde vai levar a gente. A galera não sabe, a gente faz podcast desde 2017. Assim, gravado a gente faz desde... Com vídeo, tudo? Não, com vídeo a gente faz desde final de setembro do ano passado. Ah, tá. Mas o áudio a gente faz há muito tempo. E a gente gosta de fazer. É um formato que a gente gosta de fazer e eu acho que muita gente vai ficar aí há muito tempo. É gostoso, cara. Eu acho muito enriquecedor, legal. você aprende, você ensina... Você consegue ter uma troca verdadeira, você consegue conhecer pessoas que você não imaginava que fosse sentar na sua frente pra trocar uma ideia sincera. Cara, muda a vida, né? É um projeto da vida mesmo, um bebê. A gente gosta pra caramba, espero que continue tendo essa coisa. Quando o Solar sentou aqui, ele falou de outras coisas, por exemplo, premiação de podcast... podcast na TV. Sim. Eu acho que ainda tem muito campo pra ser explorado. A Globo não sabe? tá explorando pra caramba, é que não tá fazendo com vídeo, mas quantos podcasts novos que a Globo lançou esse ano? Porque sabe que o mercado tá bem aquecido. Mas eu acho que quem tá surfando essa onda de agora vai se manter. Quem tiver uma identidade, quem já tá criando um público, ou quem for podcast de nicho, vai se manter pra caramba. Só que, por exemplo, lá no Flow, eles já estão pensando um pouco à frente. O que a gente pode fazer se esse mercado for desaquecendo? Então, eles estão criando novos programas. Então, o Flow agora é uma produtora, né? São os estúdios Flow. Então, eles estão produzindo Vênus, eles estão produzindo Enxuga Gelo, que é do Freud. Né? A Deriva. O A Deriva, né? Mas que já estava bem antes do Vênus, inclusive. Na verdade, o A Deriva era do Petri, aí ele começou a fazer lá nos estúdios Flow. Outro programa que vai ter de board games, legal. Que é uma novidade aí. E eu vou apresentar um outro projeto. Ô, louco, menina, você tem só 7 dias na semana. Cara, eu tô enfiando coisa assim na minha vida, mas só coisa que eu quero realmente fazer. Não tem um trabalho que eu aceitei que foi, vou fazer nas coxas aí. Não, são projetos, esse é muito legal, que chama Tudo Sob Controle. E a gente joga videogame. São 4 pessoas num sofá. Pode crer. Videogames antigos, ou não, pode ser outros jogos de computador, a gente ainda tá estruturando como é que vai ser. Eu e o Fabiano Cabreira. A gente sentar, nós somos os hosts, 2 outros convidados pra falar besteira, falar groselha e se zoar. Enquanto joga. E é Nesse isso. formato de podcast mesmo, mais longo e tal. Mais longo, só que não é tanta conversa séria, né? Porque é tipo um Fala Mais Joga. Lembra do Fala Mais Joga? Só que formato longo e ao vivo. Aí o bagulho vai ficar louco. É ao vivo. Estreia, se Deus quiser, estreia esse sábado. A gente tentou estrear na semana passada, mas por problemas técnicos do videogame ser um Nintendo 64 e a gente querer transmitir ao vivo com uma placa de captura, a gente teve uns probleminhas técnicos, mas a galera já resolveu lá. E aí, o jogo, você
São sempre os mesmos jogos ou você tem preferência aí de... Eu acho que a gente vai variando, mas, por exemplo, nesses primeiros a gente quer jogos que peguem a memória afetiva, tanto a nossa, tanto a da galera. Por exemplo, um Mario Kart, um 007 GoldenEye. GoldenEye é animal. Então, um Mario Party. Sei. Os clássicos do final dos anos 90. Pokémon Stadium de gincana. Isso é muito louco. Que eram os minigames, né? Os minigames, isso eu jogava muito na minha infância. Então não é uma coisa que eu tô ocupando o lugar de uma outra menina que poderia jogar bem melhor, que soubesse bem melhor que é. Não, você sabe jogar, né? Sei, eu jogo. Eu tive assim... de Super Nintendo a agora os novos PlayStation. E agora eu tô com uma máquina gamer também que eu vou começar a streamar. E também foda-se essa outra menina que não teve ideia e não fez, entendeu? Pau no cu dessa outra menina, tá aí mongona jogando videogame lá, não tá ganhando dinheiro. Não, mas é porque... A ideia foi da Cris, hein? A Cris tem boas ideias, cara. Ela tem umas sacadas muito loucas. Boa. E o nome Tudo Sob Controle foi ideia da Cris também. É muito bom. Mas isso prova que a galera, até a gente brinca com isso, que a galera assiste o podcast, porque ainda mais nesse momento que não tem muito amigo pra se encontrar, você meio que coloca ali a conversa. Sabe é um rolê ao vivo. Né? E coisa mais legal que tinha era jogar videogame com os amigos e ficar falando bosta, tá ligado? Isso é uma puta a gente faz uma pipoca lá, sabe? Um suco de groselha. Parece que a gente tá com 7 anos de novo. Mas eu não consigo falar e jogar. Eu sou meio retardado, assim, nesse sentido de... Tipo, eu lembro, por exemplo, eu jogava o Winning Eleven ou FIFA. Eu jogava também. Concentrar. Os primeiros 15 minutos do jogo, não da vida real, né? Se tá 0x0, você fica falando, não, porque, porra, ela foi lá e não sei o quê, e na balada, né? Cara, você toma um gol, você fala, tá bom, pera aí. Você se ajeita na cadeira assim, né? E você fala, não, agora eu quero ganhar, vou jogar sério, vai tomar pessoa competitiva ao vivo é complicado. Então, é ruim. Então, mas isso que vai ser engraçado pra caramba. Ver uma galera aí, você gosta de jogar? Então, já vou... Eu gosto. Você também? Então, olha aí, olha os nossos próximos convidados aí. Eu gosto de jogar, a gente não é bom. Eu não sou bom, pelo menos. Mas não precisa ser tão bom. Mas eu gosto de jogar. O legal é ser ruim, entendeu? O legal é, por exemplo, a gente vai jogar jogo também que a gente nunca jogou só pela graça de ser um noob naquele jogo. Isso é bom, então vai ser engraçado. Eu espero que seja outro projeto que prospere bem. Então eles estão colocando novos programas de diferentes nichos ali pra gente ser uma produtora mesmo. Legal demais. Né? Muito bom. E nada impede de falar, esse não deu certo, vamos fazer outro. Não, e outra, vocês têm um que já dá certo. Então isso mantém os outros, as tentativas dos outros que vocês podem, entre aspas, errar, né? Porque não tem errar, mas assim, vocês podem experimentar muito mais. Isso, e a gente tá experimentando mesmo. Assim, por conta, sabe? Não tem, a gente não falou de grana, esse tipo de coisa. A gente tá experimentando novos formatos. Depois a gente vê isso daí. Diferente do Vênus, que já é um projeto mais sólido, que é um projeto do Flow. Isso que fique claro. O Vênus não é meu e da Cris. A gente apresenta, né, nosso bebê, só que é do Flow. Entendi. Entendeu? Tipo contratadas, né? Nós somos contratadas para apresentar o Vênus. Se eles quiserem mudar as apresentadoras e falar, super beijo, vamos chamar outras 2 meninas. Mas se vocês quiserem sair, teoricamente, e botar outro nome, também... Tipo assim, vocês devem estar sob contrato. Não fica dando ideia, Daniel. Você pega mal, teve o Podpah no final do ano, deu o maior aí, negócio cara. aí. Não, Ó, quem deu ideia pros caras do Podpah. Não, é a propriedade da família dele que estão alugando lá. 10% do Podpah, que lá, eu dei a ideia. Sai daí. A gente montou um estúdio. Não, mas aqui realmente deve ter vindo da ideia dessa parada do Podpah. Inclusive, o negócio de não querer ter gíria no nome do Vênus talvez seja um trauma. Negócio de gíria talvez, que eles queriam desatrelar totalmente. Esse lance de ter contrato com advogado, tudo mais. Não, tá certo. O advogado sentou com a gente, leu bonitinho. Não, mas eu acho que é uma troca contrato justa. de 12 mil páginas. Você nem lê, né? É tipo aquele não, ali, acorda. Ele fez questão de ler tudo. E eu achei, a gente leu todas as cláusulas, tudo. Todas as entrelinhas. Com a voz carioca bem forte, pra deixar bem claro. Não, foi advogado. Tá. Não, mas ela releu com a voz do Google. Que era pra dar mais tempo de leitura. Exato. Mas então a gente sabe muito bem sobre a que pé estamos. Mas é super justo. Um contrato super pra vocês é super bom, pra eles também. Não tem e a gente não vai sair, não, tão cedo. Quero ver vocês tirarem a gente tão cedo. Não vamos sair, a gente tá dando certo. O Vênus tá indo super bem, a gente tá muito feliz. A gente não esperava que fosse tão bem, assim, tão rápido. Né? Tá com 217 mil inscritos, 2 meses e meio.
2 meses, nossa, parece mais, né? É que Parece. vocês postam tanto que... É sempre, A vocês são gente já sempre no tá ar. 36 episódios, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa, que rolou Pode um falar. papo entre vocês e o Vilela, e a gente, acontece um pouco aqui também. Vocês estavam comentando que muita mulher não aceita ir lá conversar, né? E o pessoal até cobra, fala, tinha que ter mais mulher e tal, a gente também recebe isso, mas realmente, né? É difícil, inclusive as pautas que eu tenho prontas lá, porque eu monto a pauta e a pessoa não, ou cancela, ou sei lá, e aí eu deixo a pauta pronta. A maioria é tudo de mulher, assim. Eu não sei por que isso acontece. Vocês chegaram a alguma conclusão em relação a isso? A gente também não sabe ao certo por que tantas meninas recusam convite. Não sei se é por ter um pé atrás com o formato do ao vivo. Não sei se é por conta de ter visto alguma coisa do Flow que não bateu com as ideias dela. E aí, quando a gente fala que a gente é um projeto do Flow ou que é um podcast, elas acabam associando. Mas tem muita mina indo no Flow agora também. Uma vez eu perguntei isso pro Petri, e a galera achou que eu tava militando. Eu falei, por que não vem mais mina aqui? Ele só respondeu assim, porque elas não querem. Eu chamo. Elas não querem conversar comigo sozinho aqui numa sala por 2 horas. Entendeu? E aí eu me dei conta que realmente isso acontece, só que a gente não sabia que isso ia acontecer a partir de um convite de 2 minas. Eu e a Cris, a gente chama. Entendi. Claro, a gente tem uma quantidade aí de convidadas muito maior que nos outros podcasts, que já aceitaram ir, que tem vários episódios lá já gravados, e na agenda muitas mulheres. Só que a gente teve aí alguns casos que a gente se decepcionou um pouco, de mulheres que estão sempre fortalecendo as minas, sempre com o discurso de a sororidade, vamos apoiar as minas, e que falaram assim, a gente não vai no Vênus não, tá? A gente vai só se for no Flow, ok? Sim! Não foi bem elas que falaram, foi a assessoria. Só que direcionamento é esse de assessoria, né? Sim. As coisas que passam pela minha assessoria, eu tô ligada, né? Eu dou a minha resposta, esse eu quero, esse eu não. Não sei como é que funciona lá pra elas. Só 2, assim, que eu admirava pra caramba, que falaram, nós só vamos ao Flow, não vamos no Vênus. Eu não sei se pode ser por conta de público, né, de relevância, porque o Flow tá super... Mas vocês têm vocês são relevância, super cara. bem Não também. tem... Assim, eu não sei quem que foi, claro, mas assim, de uma certa forma, e hoje no Vênus é um sinal de que você vai ser visto por um público que é já seu, que você vai trazer, e um público novo, que é sempre interessante. Não é 3 caras, entendeu? O Zé, o Luiz e o Marcão que acompanham o Vênus. São uma galera, Então, uma exposição interessante. Eu acho que total. o microfone aberto, que é o formato do podcast, né? Ele favorece muito o entrevistado. Porque, cara, é um momento que você pode falar sobre qualquer coisa e se mostrar de um jeito que uma entrevista quadrada da televisão não deixa. Exato. Então, depois a pessoa fala, que ninguém dá valor pro meu trabalho, ninguém quer escutar o que eu tenho... Que eu sou, quem eu sou. Se você aceitasse os convites, É. talvez você tivesse essa plataforma pra falar. Eu, por exemplo, aceito ir em praticamente todos, assim, eu fui no Master, depois fui no Flow, aí fui no Pop Podcast, fui no Aderiva, vim aqui, vou no do Vilela, eu aceito, cara. Tô indo. Eu tô Você me indo. chamando, eu tô indo. Né? Exato, não tem essa de, eu vou ver aqui a relevância, se tem 2 milhões de inscritos ou se tem menos, eu nem vou. Não, eu acho que é sempre um aprendizado e uma troca, e quanto mais espaço a gente tiver dentro da internet, quanto mais coisas você fizer, melhor, não é? Ainda mais porque você tá como uma representante dos podcasts, porque como você é uma host de um dos maiores podcasts do Brasil hoje, você tá carregando uma bandeira de linha de frente de uma cena que tá explodida. Então, você tá ajudando a cena indo nos outros podcasts, sacou? Muitos. Por isso que também o Igor e o Monark vão em vários. Eu esqueci de falar do podcast do Di Lopes também, que a gente foi. Mas totalmente isso, cara. A gente fortalece a cena pra... Estamos ajudando os amigos aí, vocês estão ajudando a gente também. E a gente não tá é? se ajudando, no final das Exato. contas, né? Não é unilateral isso daqui. É um intercâmbio de público também. Não sou eu que vim ajudar vocês trazendo público. Não Nós dois lógico. Estamos agregando, né? Exatamente, acho importante. Mas curioso, né? A pessoa ter essa coragem de falar isso, né? Tipo, ela... Assessoria. Mas ela não foi chamada pro Flow, então, né? Foi. Ela foi? Não vou dar spoiler.
Não, porque Cara, acho ela se curioso, preocupou. assim. Não, é que quando a gente faz a agenda, como a gente tá dentro dos estúdios Flow, a gente se conversa. Um convidado que pode ter ido no Flow ou que vai, a gente já aproveita pra marcar pro Vênus também, né? Porque a gente abriu aquela porta, falou, vocês querem marcar pro Vênus? A gente vai marcar pro Flow. Ou vocês querem... Gente, vocês querem marcar pro Flow? Porque a gente conseguiu o contato aqui pro Vênus. Ou pro Aderiva também tem o Pop Podcast, o Enxuga Gelo. A gente faz esse intercâmbio de convidados. Mas aí nessa aí de marcar o Vênus e o Flow, a assessoria da pessoa falou que só marcaria o Flow. Não é, dá vontade de desmarcar. Então falar, então não precisa vir, não. Fica aí, faz o seu canal. Então, aí. só que até aí acho que o Igor e o Monark nem estão sabendo que isso aconteceu, sabe? Então a gente não quer também queimar a pauta dos outros porque ela não quis vir ao Vênus. Porque é super possível você recusar um convite, tá de boa. Que dá uma decepcionada. Dá. Aí com esse argumento, assim, tipo, é só isso que com vale esse pra argumento. você? Se fosse falando assim, cara, eu não vou por conta da pandemia. Beleza, plausível, compreensível. Cara, eu não vou agora porque eu tenho um pé atrás com o formato de podcast. Teve gente que falou, eu não tô bem emocionalmente pra falar ao vivo de um assunto que eu não sei. E a gente super Respeita, respeita, tem que fazer, não tem o que fazer. Mas nessa daí de só vou ao Flow e não vou no Vênus, a gente fica um pouco chateado. Que tem uma coisa, eu acho que a decepção maior é que é uma mulher que prega a sororidade e fortalecimento das minas de uma certa forma. E é uma oportunidade que ela tinha de colocar essa palavra em prova e falar, são duas minas na frente do podcast. É importante que tenha um podcast feminino no sentido dos hosts serem mulheres, né? Tão grande quanto os outros, porque é isso, né? No final das contas, tem vocês duas, tem outros podcasts de mulher, mas ainda tem o Podpah, tem o Vilela, tem o Flow, o Aderiva, tem o podcast de Lopes, que são de homens, né? Então é importante que vocês também, tipo, tenham sucesso e sejam do tamanho igual. Até porque o ponto de vista do host, as perguntas que você vai fazer são diferentes do que o cara vai fazer, entendeu? Exato, a gente tem outra abordagem. No Vênus, a gente talvez tenha uma abordagem mais sensível, que a gente deixa o convidado mais à vontade pra contar histórias que a gente nem sabia que ele tinha, só que ele se sentiu à vontade. Por exemplo, a Flor, do SBT, foi lá no Vênus e, de repente, ela contou que ela tinha sido abusada quando ela era criança, adolescente, e nunca falou isso pra ninguém. E a gente não pressionou pra ela falar. Ela, na própria história dela, ela... obrigada, Dé. Que é a André. Ela se sentiu à vontade de contar esse fato sobre a infância dela, sobre a adolescência dela. Então a gente tem uma outra pegada. Convidado que vai na quinta no Flow, na segunda pode ir no Vênus e vai ser um outro papo diferente. Mas assim, legal que vai ao Flow, inclusive a gente vai estar lá no estúdio, a gente vai acabar se cruzando. Fica até meio chato, né? Você recusou o convite, você tem que cruzar a pessoa no corredor ali. Falei! E aí, meu, tá com tempo agora? Mas é isso, o papo de vocês é diferente. Fala, desculpa. Eu ia falar assim, só que pode ser também que tem o lado de que a pessoa nem tá ligada que ela foi convidada pro Vênus, Tá. que é apresentado por duas mulheres, e que a assessoria só vê número. Pode ser que você só seja má assessorada. Eu acho que ela sabe. Você sabe. É isso. Eu você sei. Falou, eu sei. A pessoa sabe. Sônia Abrão é foda, né? Vamos falar a verdade. Sônia Abrão. Sônia Abrão, a pessoa mais absurda pra ir no podcast, né? Eu queria a Sônia Abrão no Vênus. Não, Luciana seria maravilhoso. Eu queria várias. Mas claramente não foi a Sônia Abrão. Ainda não. Não foi essa. Que Não. negou o convite, não foi. Mas eu achei interessante esse negócio da Flor falar o que ela falou, porque tem uma coisa, né, que quando tem um caso de abuso, alguma coisa assim, geralmente quem vai coletar tipo, esse tipo de informação, ou pelo menos deveria ser assim, é uma mulher, né? Porque a energia é outra e você se sente mais confortável pra falar esse tipo de tema delicadíssimo que só outra mulher sabe exatamente ou muito mais próximo do que essa pessoa tá falando. Sim. Então eu acho que esse é uma questão que a mulher fica mais à vontade de falar. Mas tem tantos outros tipos de aspecto que uma convidada mulher pode falar, ou até mesmo um convidado homem, porque você vai
ser questionado por umas outras questões, entendeu? E eu acho que isso enriquece a cena. Muito, cara. E às vezes, até mesmo os caras, eles acabam o Vênus com uma sensação diferente que eles entraram. Eles falaram, achei que o papo ia ser outra coisa, que vocês iam me jogar contra a parede. Por exemplo, o Prior foi no Vênus. Ele aqui fora foi muito julgado, né, por tudo que aconteceu. Então, ele aceitou ir, mas ele tava com um pezinho atrás, porque ele achava, pô, essas meninas vão me colocar na parede, vou ficar aqui sendo atacado, e ele saiu de lá totalmente. Ele falou, mano, que papo da hora, vocês trocam ideia como se vocês fossem, assim, minhas amigas, meus brothers no bar. Nossa, foi um papo muito louco, e a gente soube entender o ponto de cada um, e é isso. Então, quebra meio que esse paradigma de achar que a gente vai tocar em assuntos com mulheres, beleza. Tá tudo lindo aqui, é super papo. Agora com o cara, a gente vai ficar fazendo interrogatório e jogando pautas femininas em cima dele. Não, a gente troca ideia que nem eu tô trocando aqui com vocês. Normal, cara. Mas é que o Prior eu entendo até. Ele foi até, tipo, entre aspas, corajoso de ir, porque a ideia é que ele ficou muito dividido entre uma galera falando ele é machista, homem heterotop, não sei o quê, e uma galera meio que no contraponto falando, mas ele tá certo, porque é assim mesmo, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu acho que ficou essa coisa meio, as mulheres tiraram o Prior da casa e os homens e a tropa do Neymar tentaram mantê-lo lá. Só que não é bem assim, né? Não é tão preto no branco as coisas. Não é tão generalizado. Eu acho assim, você convidou uma pessoa pro seu podcast, é que nem convidar alguém pra tua casa. Você não pode chegar e maltratar essa pessoa. Tipo, você convidou, cara. Exatamente. Mas nada te impede de você discordar dela. Claro. Isso foi uma conversa, inclusive, que o Igor e o Monark tiveram com a gente. Eles perguntaram assim, vocês teriam problema em conversar com alguém? Tirando, assim, umas duas pessoas que nem são, assim, da internet, mas pessoas da vida pessoal, sei lá, da Cris, que ela não gostaria de ter ali por perto. Acho que ela falou só esses dois nomes. Eu falei, não, ninguém. Nem se for alguém da política que você não concorda em absolutamente nada. Eu falei, nem se for. Porque exatamente o que aconteceu lá no Papo do Paulo. Não é uma pessoa que eu tenho conhecimento sobre a ideologia dela. Só que o que eu posso fazer? Perguntar, discordar, concordar, mudar de opinião. Então não tem nenhum convidado que a gente pense, não vou levar. Não sei que seja não sei lá, não sei que seja alguém que eu não quero nichar, assim, sabe? Mas a não ser que seja... Não, deixa pra lá. Eu nem falei nada, porque eu falei, agora eu fiquei curioso, quem que não? Eu não tenho uma pessoa que... A gente sempre fala que a gente falaria com qualquer um. É que talvez não nos interesse pelo foco do nosso programa. A gente tem um nicho aqui que a gente roda, né? Mas... eu tô curioso só, assim, qual é a questão que pega? É crime? Não sei caráter? Que seja, exato. Esse lance de crime e caráter. A não ser que eu esteja dando... A não ser que eu seja o Cabrini e esteja fazendo um papo investigativo, não gostaria de levar, assim, um criminoso. Um criminoso. Sei, tipo, se o goleiro Bruno falar, puta, tô precisando falar lá no Vênus. Eu não acho que era o podcast que ele ia escolher. Eu acho que ele não... Mas se ele fosse, eu falaria, eu prefiro Ele iria não. só no Flow. Porque, mano, eu assim... Eu não sei, nem se no Flow ele iria, né? Não sei. Não, eu acho que não. Mas não é o assim, perfil. numa situação A hipotética... assessoria dele mandaria dizer Eu isso. queria falar com o goleiro Bruno, apesar do hate... Claro, contratariam segurança. O prédio não aceita cachorros, também não aceita. Mas assim, O cara virou um puta de um vilão que leva os cachorros pra todo lado, assim, numa só, coleira. Jogando aí, assim... Muito boa a imagem que você tem do goleiro Bruno. De chamar ele, entendeu? Como tem essas proteções... Você não tá grávida dele, cara. Você então, não ameaça. sei lá. Gente, que pesado. Mas assim, eu gostaria de falar com ele pra... mesmo que eu não concorde com nada, mesmo que isso pra mim seja tudo uma loucura da versão da cabeça dele e tal, é interessante saber qual que é a versão da cabeça dele. Entendeu? Eu acho também. Então, eu acho... Seria uma conversa, talvez, rica, esclarecedora, né? Rica, não sei se pode ser... Porque, mano, o cara pode falar as maiores groselhas, acabar o papo e falar, mano... concordo com nada, pra mim não faz o menor sentido, mas é isso que você falou, é uma conversa que eu nunca teria de 1h30, que 1h30 aprofunda pra caramba,
com essa pessoa e você é apresentado pra um outro ponto de vista, sacou? Sim. Então eu acho que no final das contas, toda conversa vale, assim. Vale. É que tem umas coisas que você quer mais, lógico, né? E umas coisas que você gostaria menos. Mas se calhasse... Outro exemplo, o Gugu não fez uma entrevista com a Suzane von Richthofen? Então, enquanto comunicador, ele foi extremamente profissional ali, né? Tem que ser imparcial. Só que podcast é um outro formato. É uma conversa de mesa de bar. Então, você vai lá e você sabe que você pode ser também posto contra a parede se você fez merda na sua vida. Então, vá preparado pra falar aí direitinho das polêmicas, porque a gente não vai ficar passando pano. Mas também não vai maltratar o convidado. É exatamente isso que vocês estavam falando. Você chamou, no momento que você chama pro programa, você não está chamando ele lá pra ser ridicularizado e ser maltratado. Você tá lá pra escutar o que ele tem a dizer, mesmo que você discorde, mesmo que você dê os seus contrapontos, ou se você fique quieto. Que é também uma opção. E nem pra julgar, né? Porque no caso se o cara é um criminoso, ele vai ser julgado pela lei. A gente tá aqui pra conversar, pra tentar entender a cabeça do cara. Ninguém é justiceiro aqui. E é inegável que é fascinante, porque senão não teria um programa do Datena todo dia, com puta de uma audiência, séries, falando filmes. com criminosos. Documentário de crime Netflix é um por semana, né? Tipo, eu gosto desse tema. Eu também gosto muito. Eu curto pra caramba. Mas que a gente fica com o pé atrás, né? Porque sabe que a galera vai falar, como vocês estão dando palco pra tal, e pra quem precisa, vocês não estão dando o microfone aberto. Aí fica nessa... Então eu não sei mais se eu... Você ainda tem essa... Se eu falaria com um criminoso assim tão abertamente, mas pode ser que role. Eu, na minha entrevista com o Flow, na entrevista de trabalho, eles perguntaram, eu falei que não tinha nenhuma ressalva. Essa thumb vai ser Convencemos a Yasmin a entrevistar com o goleiro Bruno. Acho que é uma ótima thumb. Excelente. É meio esquisito, mas... É meio constrangedor, né? Porque no final das contas você fala, e aí, como é que você tá? Você tá namorando? Como é que é a cadeia? Então. Mas com um ex-presidiário... Não, deixa pra lá. Ela tá quase. Esse presidiário que não tenha matado uma pessoa... Talvez pra gente saber como é que é lá dentro da prisão a realidade. Sim. Talvez a gente poderia conversar. Maneiro. Mas daí eu tô tendo preconceito com quem matou alguém, né? Mas aí eu tô certa de ter, né? Principalmente se não tiver um detector de metais na sua porta, é bastante aceitável. A gente tem um segurança armado. É verdade, né? É real? Eu só sei que o público do rapaz da arma lá deve estar agora ensandecido com esse papo aqui. Deve Por quê? Você acha que eles vão me xingar de novo? Vão te xingar de novo. Por quê? Eu preciso te dizer. Porque eles xingam, é isso que eles fazem. É. Você acha que a vida deles é boa? Mas Eles xingam porque eles não têm o que fazer. Eu falei merda dele aqui? Não falou, mas... Mas você falou não que é... tem um segurança armado, Ó, então já é o negócio da... tem arma, então... Que hipócrita. Não, mas é que não é sobre você, entendeu? É sobre eles, que são os... É isso. Né? É isso. Bota um pi aqui no que eu falei. Maravilha. Eu vou fechar aqui, daqui a pouco a gente faz o papo bônus, certo? Temos um papo bônus? A gente coloca um papo bônus aí pra quem tá assistindo. Tem os cortes, tem a integral e tem um que é só uma parte que é o bônus. É uma parte que não tá no integral, é um corte extra. Boa. Um corte extra. Tá certo? Então eu queria agradecer a Yasmin por ter vindo aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Espero que você tenha gostado do papo. Lógico, passou rápido até. Foi rápido, tá com 1h30 já. A gente é bom nisso, né? Tô brincando. São mesmo. Gostei pra caramba e aqui é uma graça. Obrigado. Essa decoração tudo... Obrigada, Humberto. Com a desculpa assinatura aí do Humberto. ter demorado pra responder no WhatsApp. Normal, Tá tudo Agora bem. que você passou a sua agenda, como é que tá? E vai piorar? Exato. Vocês entenderam Não, o agora? foda é que o assessor dela falou, ó, nesse aí eu não vou, só vou no Vilela. Foi isso que aconteceu. Aí ele teve que entrar em contato direto comigo. Não, mas vocês entenderam agora Claro. a loucura da agenda, porque a gente tá fazendo tanto projeto que às vezes eu não tenho cabeça pra marcar mais nada. Eu falo, eu vou marcar, eu quero ir, mas espera um pouquinho. Sim, normal. Foi muito legal, a gente gostou muito do papo. A gente, eu digo, porque eu já sei que você gostou muito Eu do papo. gostei, cara, é que eu não posso ficar de sorrisinho. Eu já aqui. falo Não, por não você. posso, que eu sou o mensageiro da Você foi alegria. simpático. Eu me esforço, depois eu chego em casa, eu bato com chicote em mim, Por que porque... eu fui tão alto astral? Então, axé. Mas eu tô Então, tentando. galera. Vibes. Ela é tão galera. Nossa, eu acho esse vídeo genial,
cara. Ela é tão galera, ela é tão do bem. Eu acho, mano, esse vídeo muito É maravilhoso, bom. porque até ela, que foi galera, que foi do bem, tá com raiva dessas meninas. Entendeu? Então, mas é que esse vídeo mora na minha mente, porque tem umas pessoas que passam na sua vida e você fala, nossa, essa mina é... Eu, quando acordo e posto meu bom dia, eu acho que eu sou... ela é tão do bem, ela é tão galera. Mas eu fico, tá bom, vai, eu sou mesmo. Eu queria só dar aqui esse negócio que eu vou dar pra Yasmin. Para. Por que café? Um oferecimento Por que Café. Um café gourmet, cara. Vai lá na nossa descrição, compra o seu Por que Café, que é excelente. Eu amo certo? café, hein? Que bom que você gosta de café, porque tem um pessoal que tá levando e tá vendendo, mas o importante é que tá vendendo bem. Catuca certo? aí. Exatamente. E você deixa o seu like, segue a gente aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Valeu, até a próxima. Tchau! Tamo junto, beijo.